que é o ativo de uma empresa? O ativo, pessoal, são os bens e direitos que compõem a empresa. Então, por exemplo, o que são, né? O que seriam os bens e direitos? Por exemplo, aquele estoque que você tem na sua empresa, você tem um valor de estoque, né? Um valor a preço de custo. Isso é importante dizer. Esse estoque que você tem na empresa, ele é um ativo da sua empresa. Por exemplo, se você tem aplicações financeiras na sua empresa, é um ativo da sua empresa também. Por exemplo, sabe aquela sua carteira de contas a receber? Né? Você vende a prazo para aquele seu cliente e você tem aquele valor de contas a receber? Esse valor de contas a receber também é um ativo da sua empresa. O dinheiro que você tem em conta corrente, né? O disponibilidades que a gente chama, aquele dinheiro disponível em conta corrente que tem a maior liquidez possível, né? Liquidez é aquilo que se transforma em dinheiro mais rápido, é um ativo da sua empresa. Vamos supor que você comprou, né, o prédio em que a sua empresa está, você comprou aquele prédio. Aquele prédio é um ativo da sua empresa, ele é um ativo imobilizado, né, que a gente chama no termo em finanças, mas ele é um ativo da sua empresa, tá? Então todos esses itens aqui que eu mencionei são ativos da sua empresa. Então é importante você ter isso em mente, né? Você, pequeno empresário, você tem que entender, né, esses conceitos. É importante você entender, né, ter em mente esses conceitos sobre ativo e passivo. Então, por exemplo, o que são os passivos, né, de uma empresa? Os passivos são os deveres e obrigações que a empresa tem. Então, quais são os passivos de uma empresa, por exemplo? O contas a pagar, né, fornecedores. Então, por exemplo, você faz compras para você vender os seus produtos, né, seja comércio, fábrica. Esse valor que você tem a pagar para os fornecedores, ele é um passivo da sua empresa. Os salários a pagar, eles também são um passivo da sua empresa. Por exemplo, se você tem um empréstimo, né, por exemplo, um empréstimo de curto prazo que você fez no banco, ele também é um passivo da sua empresa, tá? Então esses são os passivos da sua empresa. Então normalmente, pessoal, a gente divide o ativo e o passivo, né? O ativo ele sempre vai ficar do lado esquerdo. Então a gente vai colocar aqui, ó, ativo. Então o ativo ele sempre vai ficar aqui e o passivo desse lado aqui. Passivo. Tá? Então a gente tem o ativo e a gente tem o passivo. Pessoal, dentro do passivo, a gente tem, conforme eu mencionei para vocês, a gente tem lá o contas a pagar, né, os fornecedores, salários, né, salários é um passivo também. Então a gente pode colocar aqui, ó, fornecedores. A gente tem aqui, por exemplo, nós temos aqui salários. A gente pode ter aqui, ó, empréstimos. De curto prazo. Empréstimos de curto prazo, pessoal, são aqueles empréstimos que a sua empresa faz que vão vencer em menos de 12 meses. No ativo, o que a gente vai ter no ativo? A gente vai ter aqui, ó, caixa e bancos, que a gente chama. Caixa e bancos. Aqui a gente tem também, a gente pode colocar aqui, ó, aplicações financeiras. Aplicações. A gente tem aqui também o contas a receber. E a gente tem aqui estoque. Pessoal, vale ressaltar que aqui no lado do passivo nós temos mais um item aqui que a gente chama de patrimônio líquido. Patrimônio
líquido. O que é o patrimônio líquido, pessoal? O patrimônio líquido, ele é o patrimônio dos sócios da empresa, dos acionistas. Aqui, por exemplo, a gente vai ter os lucros acumulados da empresa que não foram distribuídos, por exemplo, né? A empresa ela lucrou no final do exercício, ela apurou o lucro e esses lucros, por exemplo, eles foram acumulados aqui na conta do patrimônio líquido. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, lucros acumulados. Tá? O que a gente tem mais no patrimônio líquido também? Pessoal, aqui no patrimônio líquido, a gente vai ter os lucros acumulados e a gente tem também aqui o capital integralizado, né? Capital integralizado. O que seria o capital integralizado, pessoal? Vamos supor que você abriu a sua empresa, você abriu uma loja e você investiu lá, por exemplo, 100 mil reais naquela loja. Esses 100 mil reais você integralizou, você investiu na sua empresa, você integralizou ele de alguma maneira, seja, por exemplo, em reformas, imobiliário, em compra do terreno, compra do imóvel, né? Você integralizou aquele montante. Então esse é um patrimônio, ele entra aqui no patrimônio líquido da empresa. E o importante a saber aqui é que o ativo, aqui ó, o ativo, ele tem que ser igual ao passivo, tá? Quando a gente pega um balanço aqui, toda a parte de ativo ela vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido dessa empresa.